Aqui, gente, eu fiz já alguns, deixei um espacinho aqui pra gente fazer o square menor, mas eu já fiz aqui em alguns dos meus. Pra costurar daquela forma que a gente fez os squares grandes, ele vai ficar um pouquinho levantadinho. Mas eu gostei assim, e quando colocar no corpo ele vai dar uma esticada, então não vai ficar tão em relevo assim, tá? Mas, se vocês quiserem fazer de forma diferente, vocês vão poder fazer todo o square e depois costurar por trás, mas aí vai ser muita linha, daí por isso que eu não quis fazer assim. Então, agora eu vou mostrar o square pequeno e como costurar entre os squares maiores, tá? Deixei um espaço aqui pra gente fazer isso. E aqui na parte de cima, o que que eu fiz? Eu peguei 3 squares grandes, fiz 3 e costurei 3, pra ser aqui a parte da frente, porque aqui vai ter que ter separação dos braços, tá? Então, eu não sei ainda como é que a gente vai trabalhar a parte de trás, eu vou fazer aos poucos. Porque eu preciso fazer uma parte pra depois conseguir fazer a outra com vocês. E aqui em cima, ó, ao invés de costurar o square menorzinho inteiro, eu fiz ele meio que na metade, tá? Então, vou fazer isso aqui com vocês também. Que essa aqui vai ser a parte da frente, que é onde vai ficar o pescoço logo acima. Então, quando a gente fizer o acabamento, ele vai ficar meio redondinho aqui, tá bom? Então, aqui em cima a gente vai fazer ele menorzinho, acho que só aqui na frente mesmo, talvez nas costas ali também. E agora, a gente vai trabalhar esse menor aqui. A gente vai iniciar no mesmo esquema do grande, só que apenas com 5 correntinhas. Então, laço a minha linha e faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar a minha agulha lá naquela primeira, que quando a gente empurra, fecha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir 3 correntinhas, para ser o meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhar os pontos altos dentro do círculo, igual a gente fez lá no maior. Aqui, a gente vai trabalhar um total de 16 pontos altos. Então, já tinha um das correntinhas, e aí, eu preciso fazer mais 15 para ficar com um total de 16, tá? Eu vou fazer aqui os meus 16, vocês fazem o de vocês, e eu volto no final pra gente fechar a carreira e fazer a próxima, que vão ser apenas 2 carreiras, e a última, né, de ponto baixo, onde a gente já vai costurando na peça. Feito os 16 pontos altos, nós vamos pegar no primeiro ponto alto da carreira e vamos fechar com ponto baixíssimo. E aqui nessa segunda carreira, a gente vai dobrar a quantidade de pontos. Então, a gente tinha 16 na primeira carreira e vamos ter 32 agora na segunda carreira. Vamos iniciar com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, e no mesmo ponto, eu já faço mais um ponto alto. Então, sobre cada ponto da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, para que assim a gente consiga dobrar a quantidade de pontos, tá? Então, façam isso também por toda a volta. Chegando aqui no final, vocês vão ter feito os últimos 2 pontos altos, e aí vocês vão fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. Aí, eu volto pra gente fazer a última carreira, já costurando na peça. Aqui, então, agora a gente vai fazer a última carreira de ponto baixo, já costurando aqui. Vai ter 4 costurinhas, tá? Em cada lado aqui que a gente deixou, foi 12 pontos, 12 pontinhos, né? Que a gente pulou sempre pra fazer a costura dos squares maiores. Então, em cada ponto aqui, tem 12. Cada costurinha nossa vai ocupar 4 pontos. Então, tem que sobrar 4 de um lado e 4 do outro, tá? Então, é bem simples, gente, não tem segredo. Aqui, então, a gente, ó, no mesmo ponto que a gente fechou, a gente já faz o primeiro ponto baixo e já faz mais um ponto baixo no próximo. Aqui, a partir do terceiro, a gente já começa fazendo a nossa costurinha. Vou pegar aqui qualquer uma das pontas e pulo 4 pontos. No quinto, eu vou começar aqui a minha costurinha de ponto baixíssimo, igual a gente fez com os squares maiores. 4 costurinhas, tá? Com ponto baixíssimo. 2... 3 e 4. Volto aqui pro meu, já viro aqui a peça. Volto aqui pro meu squarezinho menor, faço aqui mais 4 pontos baixos nele. 1, 2, 3, 4. No quinto, já começa a costurinha com a outra ponta, ó. Pulo 1, deixa eu ver aqui. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, começo as costurinhas. É mais chatinho do que difícil, sabe? Não tem segredo, é o mesmo esquema da costura dos maiores.
Então, não tem segredo. E aí, vou repetindo, ó, tenho mais 2 pontas. Faço novamente aqui no meu square menor 4 pontos baixos, um sobre cada ponto, né? 1, 2, 3 e 4. No quinto, novamente. Pulo 3, pulo 4, desculpa, daí no quinto começa as costuras. Depois que a gente fizer a última costura, aí vai ter só mais 2 pontinhos baixos, porque a gente já iniciou com 2, tá? Por isso que no final não vai ter 4 pontos baixos, vai ter apenas 2, porque a gente já iniciou fazendo 2 pontinhos. Tá, deixa eu fazer aqui o último, só pra não haver dúvida, tá? E aqui a última costurinha. Pegar a última ponta e vamos fazer aqui a costura. Se vocês quiserem fazer a costura por trás, depois, gente, é com vocês, tá? Tô fazendo dessa forma justamente pra ter o menos possível de linha pra fazer nó depois. Fiz as últimas costuras e aqui vai sobrar 2 pontinhos, ó. 1 e 2, porque eu já iniciei com 2. Então, fica 4 também no total. Aí, é só pegar o primeiro ponto baixo, fechar com um ponto baixíssimo, cortar a linha e passar por dentro da laçada, ó. Eles vão ficar todos assim. Vocês vão fazer isso em tudo que precisar, tá? Aqui eu só fiz 2 carreirinhas ainda, fechadinhas embaixo, porque eu quero tirar foto como cropped. Mas, provavelmente, eu vou colocar ou mais uma carreira ou mais 2 fechadinhas, tá? Depois que vocês terminarem o comprimento, então, vocês já podem pegar aqui a parte da frente. Por mais que... a parte de cima, né, no caso, da frente. Por mais que vocês tenham squares com número par, no caso eu tenho 7, se você tiver 8, não tem problema. Deixa 3 aqui no início, tá? E daí a gente coloca número ímpar lá no final, não tem problema. Só que tem que ter 3 aqui, porque 4 fica muito largo pra parte da frente. Então, 3 é o ideal. Façam daí 3 squares maiores, já podem colocar aqui, ó, 4 nos cantinhos, 2 aqui fechadinhos. Voltando aqui ao que eu tava falando, depois de vocês colocarem os 3 squares maiores, já podem costurar os 2 do meio e os 2 aqui da lateral, tá? A lateral, ela vai ter 3 costurinhas, né? 1, 2 e a terceira. Como não vai ter um square grande aqui por enquanto, aqui daí fica sobrando os pontinhos, tá? Então, aqui vai ter daí 12 pontos sobrando, nessa partezinha aqui. Tá? E do outro lado, vocês podem fazer a mesma coisa, tá bom? Sempre lembrando que tem que ficar 4 pontos aqui sobrando, ó, depois da costura, nesses squares maiores, tá? Só respeitando isso. Aí, façam essa parte aqui e eu volto pra gente fazer essa parte aqui, ó, do square na metadinha. A gente vai fazer agora aquele menorzinho, meio que na metade, pra colocar ali na parte de cima. E eu acredito que na parte das costas a gente também vai colocar, tá? É o mesmo esqueminha do outro, só que com menos pontos. Então, vamos laçar e vamos fazer apenas 4 correntinhas. Se tiver barulho, gente, é da obra, tá? Fiz as 4, vou colocar minha agulha lá no primeiro. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Aí, vamos subir 3 correntinhas. E dentro do círculo, a gente vai trabalhar mais 9 pontos altos pra gente ficar com um total de 10. Tá? Vou fazer aqui, que daí vai ser meio rapidinho, ó. 3, 4, que desse aqui a gente não vai fechar, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não vamos fechar. Terminou os 10, pode puxar aqui essa linha para fechar um pouco o buraquinho. Terminou os 10, vira a carreira. Vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar aquele esquema de dobrar os pontos. Então, a gente vai ficar com 20 pontos, fazendo sempre 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou fazer aqui os meus 20, e aí eu volto na última carreira só pra gente já costurar ali na peça, tá? Aqui ele vai ficar assim abertinho, ó. Aí que eu me equivoquei, coloquei ponto demais, são apenas 6 pontos, tá? Porque eu tinha feito assim antes, mas achei melhor com 6, ó. Então, tira 4. 1, 2,
3, 4. Que daí a gente vai ficar com um total de 6 pontos altos apenas, tá? E aí, sim, a gente vai fazer o dobro de pontos, fazendo 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, e a gente vai ficar com um total de 12, tá? Não é 20. Total de 12 pontos altos. Terminada aqui a segunda carreira, a gente já vai costurar. E a gente vai iniciar já no primeiro ponto, já fazendo costurinha, ó. Então, só insiro a agulha, a linha fica por cima da agulha, e vamos pegar aqui. Então, é aqui em cima, ó, entre os 3 squares maiores, tá? Nessas duas pontinhas aqui. Então, vou pegar meio de lado aqui, contando do final pra cá, a gente vai contar 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no 8º é onde a gente vai iniciar, né? Que a gente vai fazer 4 pontinhos de costura e tem que ficar sobrando 4 aqui. Então, vou fazer aqui 4 costurinhas. 1, 2, 3 e 4. E volto aqui pro meu, fazendo 4 pontinhos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora, com os 4 pontos que sobrou, eu vou fazer a última costurinha aqui na outra lateral. Então, já insiro aqui a linha por cima, pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4. E a partir do 5º, faço as minhas últimas 4 costurinhas, ó. 1, 2, 3 e 4. O chato de trabalhar com square, gente, sempre vai ser a costura, tá? É normal, vocês acharem chato, que eu também acho. Mas o resultado fica muito legal. Então, ó. Aí, aqui a nossa parte de cima, então, vai ficar assim, ó. Vocês vão fazer um outro igual. Depois, com o acabamento, ele vai ficar mais certinho, tá? Mais retinho. Eu ainda não sei se eu vou colocar ponto baixo ou se vou fazer direto com quadradinhos, ainda não sei. Acho que eu vou fazer com ponto baixo, tá? Então, aqui tá a nossa frente. Aqui eu ainda não coloquei o outro squarezinho, mas eu vou colocar. E aí, eu vou trabalhar aqui, então, uma das laterais, aqui que vai passar, né, por cima do ombro e vai chegar às costas. E eu volto pra daí explicar pra vocês o outro, que vai ser o mesmo esqueminha. Eu vou colocar aqui um squarezinho menor, depois vou colocar um maior e aí vou pras costas. Mas eu preciso ver primeiro como é que eu vou fazer, antes de mostrar pra vocês, que eu preciso ver onde que vai encaixar, tá? O que a gente vai trabalhar são esses 3 squares, não vai ter nada diferente disso. Mas eu preciso ver certinho onde encaixar pra poder voltar aqui e falar pra vocês. Olha, gente, vim mostrar mais uma parte que vocês podem fazer sozinhos, tá? Então, aqui na parte da frente, a gente havia feito 3 squares grandes, colocado aqui 4, né? 2 no meiozinho, 2 nas laterais, tá? Que as laterais não ficam inteiras, né? Fechadinhas. E aqui em cima, as 2 metadinhas, tá? E que eu fiz aqui? Eu coloquei um square pequenininho, que esse aqui eu vou voltar pra encaixar com vocês, tá? Então, o que vocês podem fazer de imediato? Aqui no meu, sobrou 4 squares. Um de cada lado, um aqui e um aqui, tem que ficar livre, que é pra onde a gente vai trabalhar a parte do braço. Então, se eu tinha 4, no meu sobrou apenas 2. Vou pegar esses do meio, independente de vocês tiver 3, vocês vão fazer 3 squarezinhos aqui, né? 3 squares grandes. Tem que deixar só um em cada lateral, sem trabalhar, tá? Que é pra gente encaixar os braços. Então, como no meu sobrou 2, a gente vai fazer 2 carreiras de square maior. No meu caso, então, aqui, um aqui, um aqui. Fiz aqui outro, e aqui depois eu vou fazer mais um pra encaixar aqui, tá? Aí, vai ficar, então, ó, 2 espacinhos pra eu colocar 2 squares pequenos. Se de vocês tiver espaço pra 3 squares, aí vai ter, no caso, 4 squarezinhos menores, tá? E aí, aqui eu vou encaixar o outro, e aí, vou encaixar o outro, deixa eu ver... E aí, eu volto pra ver que se a gente vai colocar um pequenininho aqui, entre eles. Se vocês tiverem 3, no caso, teria 2 pequenininhos, igual a parte da frente, tá? Então, vocês já podem fazer essa parte aqui de 2 carreirinhas de squares, independente se vocês têm 2 ou 3 ou 4 squares pra parte das costas. Só tem que ficar 2 de cada lado pra gente trabalhar a parte das mangas. E lembra que aqui, ó, vocês colocarem o squarezinho menor, nesse lado também coloquei, ó. Tá? Fica sobrando aqui 12 pontinhos. Depois de encaixar os 2 squares menores nas duas pontas. Vocês fazem primeiro os maiores
e depois aí fazem esses menores aqui, ó. Então, aqui vai sobrar 12 pontos, que tá aberto, ó, onde a gente vai trabalhar o braço. E aqui também, depois de eu encaixar o squarezinho menor aqui também tem que sobrar apenas 12 pontos. Na verdade, são 12, deixa eu pensar se são 12, são 6 com 4 outros, são 10, na verdade são 14, acho que tem que sobrar, peraí, deixa eu contar. Tem que ser 4, aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar aqui que tá mais fácil, pra ver quantos tem que sobrar. Mas, se eu não me engano, são 14 que tem que sobrar, na verdade. Deixa eu ver, é 14, gente, é 14, não é 12, não. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É 14, tá? Que tem que sobrar. Porque a gente vai encaixar depois outro square menor, que ele vai descer pra gente formar o braço. Então, é ocupado 6, né? Pontos da costurinha do square maior. E fica sobrando 4 pontinhos de cada lado, igual fica em todos os lados aqui, tá? Então, vocês podem fazer essa parte. E aí, quando for pra encaixar a parte das costas com a parte da frente, que a gente vai encaixar com esse pequenininho aqui, vocês podem já fazer, deixar pronto o pequenininho, que daí eu volto só pra mostrar a costura, tá? Porque não tem muito segredo, mas é só pra vocês não irem se perdendo, tá bom? Enquanto isso, eu vou terminar o que já dá pra fazer aqui e já vou construir uma parte aqui dessa manga aqui que eu já fechei, pra daí mostrar pra vocês, depois a gente vai fazer juntos.